Nós vamos fazer hoje na casa o chamado perguntas e respostas. Tá? Algumas pessoas deixaram as perguntas aqui, mas antes de tudo eu gosto de lembrar a todos vocês: ninguém aqui é professor, ninguém é mestre, todos nós somos aprendizes. Aqueles que a gente não souber responder, a gente anota e esclarece numa próxima oportunidade. Tá bem? E eu aproveito, né? Falo para vocês, participem. Se tiverem alguma dúvida, levanta a mão. Podem fazer perguntas, não há problema nenhum. É gostoso quando vocês participem, porque quem sabe assim a gente consegue atingir o propósito de levar mais esclarecimento. Tá bom? Então não sinta vergonha. E aquelas perguntas de cunho particular, sobre um problema que esteja passando, para não expor nenhum aqui mediante as pessoas, faz a fichinha, passa com a gente na orientação no particular. Tá bem? Boa noite a todos. Nós temos 8 perguntas. Então, dentro de 40 minutos, a gente tenta esclarecer, e se depois ficar ainda alguma dúvida, a gente retoma no momento oportuno, ou a gente vê como que fica o tempo. A primeira: como funciona a missão na vida do homem? É para todos ou apenas os escolhidos de Deus? A missão, assim, o que a gente tem que entender, né? A interpretação. Na cabeça de algumas pessoas, ela associa a missão com aquilo que nós espíritas chamamos de compromisso, responsabilidade, dever. Então, por exemplo, quando eu uso do meu livre-arbítrio para fazer escolhas, e eu escolho ser mãe não é a minha missão, é a minha responsabilidade, é o meu compromisso, é o meu dever de encaminhar este ser. Eu uso meu livre-arbítrio e escolho minha profissão. Eu me torno professora. Num primeiro momento, é minha responsabilidade ser uma boa professora. É o meu compromisso com a minha sala de aula. Podemos entender que existe uma mudança de patamar. Quando deixa de ser compromisso? Quando deixa de ser responsabilidade para se tornar missão? Quando isso exige que você saia da sua zona de conforto. Quando isso exige que haja renúncia, que você se dedique a um coletivo desamparado, a pessoas que não têm mais ninguém por elas. Quando você chega a correr risco até de vida, quando você se dedica ao coletivo, né? Então, nesses 2 exemplos que nós demos, um exemplo que é muito comum para nós, fácil até de compreensão, é do Divaldo. Ele não teve seus próprios filhos, ele não gerou crianças, mas ele começou a prestar atenção que numa determinada época na Bahia, havia muitos abandonos de bebês. E ele começou a se incomodar, e ele saiu da sua zona de conforto, ele começou a acolher. E quando ele se deu conta, ele tinha fundado a Casa do Caminho. Então ele cuidava dos filhos dos outros. E não contente só com o amparo, com o auxílio material, né, com a alimentação, ele pensou na educação, em dar profissão, em dar um sustento para quando eles se tornassem adultos, né? Então aí saiu do patamar de pai para um coletivo que não tinha ninguém por eles, e saiu de um patamar de encaminhar, educar, né? Então, assim, essa missão, ela é algo assim que ultrapassa um pouquinho da responsabilidade. E sim, cabe a todos nós, não tem escolhidos. Basta você sair dessa zona de conforto, basta você desejar fazer algo além daquilo, né, que você já faça. É interessante que você pudesse dar alguns exemplos de, por exemplo, espíritos missionários que vêm com missão, de propósito dentro da vida. Nós temos não só espíritas, nós temos a Madre Teresa de Calcutá, que ela
ela está envolvida com a Igreja Católica. Nós temos Gandhi, né, que ele renunciou a si mesmo, ao próprio conforto, em benefício daqueles que estavam sendo oprimidos, que estavam sofrendo violências de todo tipo. Então não precisa estar associado a alguém muito religioso também. Existem pessoas ligadas a causas humanitárias, né? Pessoas envolvidas com grupos que não são religiosos, né? Então, assim, a gente tem essa condição de ajudar e também associar-se a grupos ou a fazer de uma forma que você comece, né? Que também não precisa ser grandioso, né? Porque as pessoas pensam numa missão sendo muito grande, sendo algo grandioso. Não, você pode começar doando cesta básica, você pode começar pequeno, pode começar devagar. E quando você se dá conta, você está amparando não só materialmente, porque o Espiritismo ele nos esclarece que nós precisamos amparar consolando. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão sem condições de planejar o futuro, né? Não sabem como vai ser o dia de amanhã. E quando elas se tranquilizam, quando elas saem daquele desconforto da perturbação, elas conseguem pensar no amanhã. É importante também a gente lembrar assim, né? Quando a gente falar de missão, espíritos nobres, ela citou Divaldo, ela citou Gandhi, né? Tem muitos outros, como ela disse, não precisa ser só na religião. Missão tem o propósito de ajudar a alavancar a humanidade, a adiantar o processo intelecto-moral dela. A grande maioria de nós, os espíritos encarnados na Terra, ainda somos espíritos que temos que dar conta de nós mesmos, né? No sentido de fazer a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, tá? Vencer as nossas más tendências. Na maioria da humanidade, esse é o nosso primeiro propósito, né? A gente vem para a Terra para quê? Planeta de expiações e provas. A gente vem para vivenciar provações em todos os sentidos, cujo objetivo é nos fazer evoluir intelecto, moralmente. Inclusive está no Livro dos Espíritos essa primeira missão, né? O aprimoramento moral. Gostaria de tratar a missão de um outro ponto de vista com relação a uma casa espírita, né? A gente tem andado aí pelo mundo, Minas, né? Guarujá, tudo é muito longe, Guarujá, outros já foi citado, Bahia. Às vezes a gente precisa de um propósito, né? E esse propósito é o que justifica a ação, né? E aí vem a missão, né? A gente precisa descobrir muitas vezes qual é o propósito, qual é o nosso propósito em auxiliar. Porque às vezes assim, acontece bastante, a gente vai para Minas e visita a casa de Maria Modesto, né? Visita o sanatório, Uberaba, visita outros lugares. Então quando a gente vê o povo em sofrimento, né? O irmão Tadeu, que está em Casa do Caminho, né? Que acolhe as pessoas idosas, abandonadas, e depois ampliou para os jovens, e aquele acamado, hoje ele tem um hospital enorme, com muita dificuldade de ser mantido. Uma missão que ele abraçou vindo da mãe, ou seja, descobre-se a dificuldade da sua sociedade, o seu núcleo, onde você vive. Então, às vezes a gente vai para um lugar desse, a gente volta extasiado, né? Cheio de energia, querendo mudar o mundo, né? Mas a gente se esquece desse detalhe. Qual é a necessidade? Será que seria necessário a gente abrir um hospital aqui para acolher idosos? Há de se pensar, né? Será que é necessário nós acolhermos crianças abandonadas? Nós temos público para isso? Ou seja, muitas vezes a gente tem que encontrar um propósito que faça sentido, né?
Como tem as pessoas em São Paulo, de outras religiões, que saem de madrugada, vou levar o sopão lá, porque tem muitos drogados abandonados, sim, pela família, pela própria condição, mas que de um comportamento fraterno, né? Companheiro, que aquele sentimento incomoda a pessoa e fala, eu estou aqui no conforto da minha casa, estou no quentinho, estou comendo, acabei de tomar uma sopa, estou com sono, eu vou sair no frio, na chuva, para atender pessoas desregradas, ou abandonadas, ou excluídas, né? Então, é isso que você não falou. É a gente sair da nossa zona de conforto para fazer a diferença. O compromisso primeiro é conosco, com a nossa casa, com os nossos. Está tudo justo? Está ok? Podemos dar mais um passo, não podemos ficar estabilizados naquele pontinho apenas e falar, minha vida está resolvida. Nós somos uma sociedade, nós somos um coletivo. Então a missão, muitas vezes, nós temos que entender esse propósito de buscar qual é a diferença que eu posso fazer na minha sociedade, para o meu irmão, né? E aí a gente fica, às vezes ouve assim e fala, qual é o propósito da casa espírita? Nós estamos nos organizando em nossa casa, estamos bem, agora vamos auxiliar nossos irmãos no tratamento, em orientação, no estudo, a importância do estudo, da evangelização, de nós entendermos nossas dores. Por que dói? Porque eu sofro, porque eu não me compreendo, eu não compreendo o meu ente querido, né? Esse é um propósito, é uma missão, né? Que as casas espíritas têm como base na busca desse auxílio. Próxima pergunta. Existe uma programação para o dia da morte? Já está definido no planejamento reencarnatório o dia e a causa da morte? Então, assim, a gente tem que estabelecer a seguinte linha de raciocínio. Qual é o papel do livre-arbítrio na nossa vida? Por que Deus daria para nós o direito de escolhermos se Ele já definiu tudo? Se Ele já planejou o começo, meio e fim? Né? Então, esse já é um primeiro passo para nós pensarmos. E a gente tem que seguir uma linha de raciocínio. Para pensar no final, a gente pensa no começo. Então, se eu penso no desencarne, vamos pensar na encarnação, né? Quando a gente nasce. A gente está num planeta que é compatível conosco. Então, estamos no lugar onde precisamos estar. Nascer no planeta Terra é uma condição que nos favorece neste momento para o nosso aprendizado. Ótimo. Então, nós somos um espírito reencarnante que vem para o planeta Terra. A gente não chega aqui completamente zerado. A gente traz uma bagagem. Alguns trazem container. Não é só uma linha de mão, não. Traz um container de bagagem. Nem sempre boas, às vezes questionáveis. Chegou aqui. Para morar aqui precisa de um corpo físico, né? Nós somos feitos de matéria. Esse corpo físico, ele tem uma composição genética. Ele foi feito do material do pai e da mãe, do material do homem e da mulher, quando ele não é feito no núcleo familiar, né? Porque em laboratórios a gente já tem essa fertilização usando os dois componentes, feminino e masculino. Quando tem essa composição genética, existem algumas predisposições para doenças, né? Ele pode ser assim ou assado, então já são dois componentes. Nós temos o perispírito, que faz a ligação entre um e outro. Então a gente interage o tempo todo, o espírito com a matéria com o espírito, adoecendo ou não, fazendo bem ou não. Aí vem o livre-arbítrio, porque nós temos o direito de escolher a profissão, o casamento, ir e vir, cidade que vai morar, não gostei da cidade, eu me mudo. E as relações sociais, ninguém vive sozinho, ninguém vive solitário. Dentro desse contexto, que a gente falou muito brevemente, mas tem inúmeras outras coisas, que tem as leis divinas regendo tudo isso, a gente tem que pensar no seguinte:
potencial de vida, faz mais sentido do que pensar no dia da morte. Imagine Deus planejando o planeta Terra com 8 bilhões de habitantes, o dia que você vai morrer, onde você vai estar, qual vai ser a causa da morte, e se não depende de você, quem é que vai te matar? Você vai ser atropelado lá na Itália. Gente, que loucura que seria isso, eu tenho livre-arbítrio. Então olha esse planejamento, ele fica furado, né? Então você imagina assim, eu nasci para morar na Itália, eu morreria aos 60 anos, atropelada por um carro. Só que aí quando eu tinha 2 aninhos de idade, os meus pais decidiram que eles não queriam mais ficar na Itália, eles vinham para o Brasil, seriam imigrantes. Eu como criança, sujeita à decisão dos pais, viemos embora. Crescemos aqui, eu me casei com quem eu escolhi, eu tive muitos filhos e quando eu tinha 60 anos eu não estava lá na Itália. Esse planejamento furou, né? Não tem como ser tão minucioso, não tem como ter detalhezinhos da sua reencarnação. Então quando você pensa no potencial de vida, você pensa no início e não no fim. Aí faz sentido. Então meu ponto de partida, eu nasci, eu vou escolher com quem eu me caso, quantas vezes eu me caso, vou escolher minha profissão, vou escolher se eu quero ter filhos ou não, só que eu também escolho meus vícios, os meus desregramentos, eu escolho as minhas insanidades, as minhas perturbações, e isso faz com que a minha vida seja encurtada em alguns anos, ou seja prolongada em outros, se eu sou uma pessoa controlada, se eu sou uma pessoa equilibrada, se eu tenho uma religiosidade, se eu cuido do meu corpo. Lembra da genética? Eu posso até ter uma predisposição a ter o câncer, mas eu faço meus exames preventivos, eu tomo a medicação direitinho, eu cuido da minha alimentação, não é o câncer que vai me matar. Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos que diz que o fumante, se ele fumar 5 cigarros por dia, ele encurta a vida dele em 1 ano. 1 ano? Acho que é 1 ano. Eu até vejo aqui. 5 por dia, é isso. Então assim, não, em 1 hora, isso, em 1 hora. Porque 1 cigarro por dia são 12 minutos. Isso. 5 cigarros por dia, eles calculam 1 hora de vida a menos. Só que você não fuma só por um dia, né? Então você vai encurtar a sua vida em tanto tempo ao longo de um fumo de 40 anos. Né? Você fumou 40 anos, então você faz esse cálculo. E eles não são religiosos, eles são cientistas. Então eles já conseguem comprovar cientificamente que alguns hábitos diminuem a sua vida. Então o Espiritismo, que nos dá mais explicações sobre isso, então ele faz com que a gente pense: qual é o meu potencial de vida? Existe uma probabilidade que é determinada no seu planejamento reencarnatório de você viver 60 anos. Você está encurtando esse tempo com suas escolhas equivocadas? Você está trabalhando para ser realmente 60 anos? A forma como você vai morrer, o jeito que você vai morrer e pelas mãos de quem, se é pelas suas mãos ou pela mão do outro, a lei de causas e efeitos define. Que é uma lei muito interessante e muito importante para nós conhecermos. Porque aquilo que você fizer gera responsabilidades pelo que você fez. Uma coisa interessante, um exemplo dela, ou seja, o nosso planejamento, a nossa vivência longa na Terra, ele está sujeito às nossas escolhas. Quer ver, eu vou citar um exemplo para vocês vão fazer uma viagem, né? E lógico que vocês vão ter cuidado para fazer essa viagem de carro com a família. Qual é o primeiro cuidado que você tem? Fazer uma revisão no carro, olhar se os pneus estão bons, se os freios estão funcionando. Vamos supor que você não fez nada disso. E a sua viagem era longa por uma estrada desconhecida. O freio não funcionou, você bateu no caminhão, desencarnou a família. Estava naquilo ali? Estava projetado para você desencarnar?
que foi isso daí? Uma falta de prevenção, né? Então, olha só, esses exemplos que ela está dando. Um outro exemplo, o sujeito está começando a vida dele e entra na faculdade. Chega na faculdade, em vez de ele estudar, ele vai para o barzinho da esquina todos os dias. Lá ele conhece um pessoal legal, começa a ir para a baladinha, se envolve com drogas. Tem uma overdose e desencarna. Está vendo pequenos exemplos que estão sujeitos à escolha de cada um, né? Então, assim, o nosso livre-arbítrio, ele vai determinar o tempo que a gente vai viver, né? E a gente pensar assim que a gente vai morrer tal dia, tal hora é muito difícil. Ninguém vem na Terra para nascer. E quando a gente tem um exemplo na doutrina espírita que ele mostra assim, quando a gente sai da vida por via de suicídios também, que a gente tem problemas de relacionamentos, perde tudo na vida, não consegue lidar com essa situação, a gente comete suicídio. A gente entra em depressão, por um motivo que seja, a gente comete suicídio. Era para cometer aquele suicídio e morrer? Não, ninguém veio para a Terra para sair por essas vias. Mas o que a gente tem que fazer, gente? Trabalhar dentro da gente, se autoconhecer. Aqui, a gente está numa casa espírita, então não há caminho melhor de autoconhecimento do que o Evangelho de Jesus. Tem equilíbrio mental, tem equilíbrio espiritual, e esse aprendizado, ele faz a gente ser vigilante em todas as situações da nossa vida. No campo da mente, no campo do espírito, na prevenção, né? Então, tudo que leva a desequilíbrio, leva a excessos, leva a sofrimento e que pode abreviar a nossa estadia na Terra, a gente tem por objetivo estar precavido contra isso. O orar e vigiar também é isso. Ora, pede a Deus luz, pede a Deus sabedoria, vai em busca da verdade, vai em busca do guia, aquele guia chamado Jesus, que ele sabe como se viver na Terra de forma feliz, de forma alegre, embora as dificuldades que elas geram, né? A depressão, o relacionamento amoroso, o problema financeiro, ele está sujeito àquilo que a gente não sabe lidar. Quando a gente aprende a lidar com isso, alguma luz que a gente colheu, introjetou dentro de nós mesmos, para ter caminho seguro na nossa vida, isso deixa de ser algo que vai nos causar depressão, que nos vai causar suicídio. Então, ou seja, tudo está sujeito às nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio. Vocês não estão com medo de morrer não, né? É só não ir para Minas de carro. Porque daí o suicídio, que é um suicídio não planejado, porque a carreta vem de frente na contramão e bate e mata. Já era. São escolhas. É todo dia que acontece isso, toda hora. Sabe aquela coisinha que quando você vai sair de casa, e aí tem aquela vozinha que fala, vai não, né? Você vai entrar numa determinada rua, aí dá errado, né? Aí começa a discussão dentro do carro, pô, que você errou, vai atrasar. Proteção do livramento. Calma. Calma. Muitas vezes nós estamos recebendo auxílio. Porque lá na frente, aí nós estamos passando atrasados, angustiados, e falar, olha o acidente. Sabe aqueles 10 minutinhos que eu atrasei? Providência divina. Mas tem um presente no nosso planejamento reencarnatório, né? A medicina hoje fala para nós que nós vivemos, lógico, que depois que a gente nasce, a gente já começa a morrer aos poucos, as células começam a se reproduzir, né? E a gente tem aquele período de vida pré-determinado diante uma estatística da medicina, né? E isso a gente fala do mundo material, né? Então a biologia, ela fala que nossa vida vai de 0 até aproximadamente hoje, né, com as medicações, os tratamentos, 80 anos, 85 anos. Graças a Deus, alguns vão chegar, alguns vão parar no meio do caminho. Mas no nosso planejamento reencarnatório a gente recebe um presente, que a gente não sabe que ele existe.
a gente só sente ele. Chama-se princípio vital, princípio de vida, que é esse período em que você vai poder viver e usufruir dessa energia material, que é o que sustenta a manutenção do corpo. Por isso, todos os dias a gente tem a necessidade de parar todas as atividades e dormir. É o momento em que nosso corpo começa a se reproduzir energeticamente, né? Para que no outro dia a gente tenha forças para continuar a nossa caminhada. Todas as dores, todos os problemas, todos os sofrimentos, todas as nossas escolhas. E aí tem um ensinamento de um físico muito bacana, não sei se vou conseguir reproduzir na íntegra, mas ele fala assim, que esse princípio vital, ele tem esse período aproximado, né, de 60 anos, esse fluido vital, de 60 anos a 80 anos. Ou seja, se nós viemos com uma previsão, que podemos alterá-lo, de 80 anos, a gente toma um comprimido dele por dia. Posso tomar 2? Pode. Posso tomar 3? Pode. O que são esses comprimidos? É a gente usar essa energia diária. E às vezes, o que a gente faz? Quer aproveitar a vida, quer viver a vida intensamente através de subterfúgios, né? Do álcool, da droga, dos vícios em geral, né? E aí a gente, em vez de tomar um comprimido por dia, a gente toma 2 desses, né? Aí é aquela coisa da balada, é proibido? Não, é legal, é necessário às vezes para o jovem que está desenvolvendo, ele conhecer o mundo, entender a sociedade, entender as coisas da vida, para ele se amadurecer como espírito. Mas aí ele, já de ele vai para 2 noites, para 3 noites. E para aguentar, muitas vezes, usa lá um comprimidinho, um negócio. O que ele está fazendo? Ele está tomando 3, 4 comprimidos da vida. Então ele encurta, aqueles 80 ele encurta para 60, para 50, ou ele interrompe esse processo antes do tempo, né? Então, cuidado, muitas vezes, de nós dosarmos aquilo que a gente faz diariamente, em todos os sentidos. Trabalhar demais, precisamos parar para pensar, né? Tudo é trabalho, 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 trabalho. Ganha dinheiro e gasta. E aí, se não me engano, foi Gandhi. Perguntaram para ele, qual é a coisa mais inusitada, né? A coisa mais estranha da humanidade? Ele fala, é o homem que passa a vida trabalhando, né? E depois adoece. E aí o dinheiro que ele ganhou, ele tenta recuperar a saúde. E não consegue. Não vai Obrigado. Obrigada. E assim, né? É igual a bateria do celular mesmo. Preces, orações, boas vibrações, bons relacionamentos, boas leituras, bons programas de TV. É um conjunto de coisas, né? Assim como o seu corpo, ele não vai ficar em pé se você só beber água. Ah, mas ele precisa estar hidratado, mas só água. Ele precisa ter o sol, ele precisa ter a água, ele precisa ter o alimento, ele precisa ter o exercício, ele precisa ter uma boa noite de sono. Olha o conjunto de coisas para que a sua imunidade seja boa. Gente, esse é o exemplo que a gente leva para a vida espiritual. Um conjunto de coisas fazem a sua imunidade espiritual. Aqui a gente tem bastante perguntas sobre morte. Então a gente vai tentar aqui agora juntar 3 para fazer uma resposta que englobe. É verdade que dizem que passa um filme em nossas cabeças de tudo que passamos na última hora? Porque algumas pessoas não conseguem identificar que estão mortas? E aqui é mais sobre obsessão. Essa é de obsessão. Isso. Vocês querem começar? Assim, aquilo que você vive, aquilo que você é hoje, te acompanha no pós-morte. Então, se você é uma pessoa que lê sobre morte, que pensa sobre a morte, que tem uma religiosidade que fala sobre a morte, você começa a abastecer seu intelecto.
momento é só informação. Depois você começa a assimilar. Será que existe mesmo vida após a morte? Será que está certo? Ou é coisa de espírita doido? Né? Porque tem gente que é só simpatizante, mas não acredita em tudo que o espiritismo fala. Né? Ele gosta do passe, ele vem, ele assiste a palestra, mas ele duvida que a vida exista após a morte. Principalmente a comunicação. Né? Então, se você leva uma vida completamente materialista, se você é do tipo que fala, eu vou viver o hoje porque o amanhã não existe, você cria uma condição mental de achar que o amanhã não existe. E você vai condicionando o seu pensamento. E eu tenho uma notícia para te dar. O pensamento não está no seu cérebro. O seu corpo vai acabar, o seu cérebro acaba junto. O pensamento fica com o espírito. Então, quando você morre, você pensa, você sente, você vibra. E você pensa, sente e vibra aquilo que você acreditava quando era vivo. Então, algumas pessoas, elas não se dão conta que elas morreram, porque quando elas eram vivas, elas não acreditavam que existia vida após a morte e nunca pararam para pensar sobre isso. E a vida era isso. Acabou, acabou. Outras, elas têm situações que foram ensinadas e elas nunca pararam para refletir o contrário. Então, algumas dormem um sono que é uma espécie de hibernação, porque ela fica esperando Jesus vir buscá-la. E ela dorme, ela hiberna. O que ela está esperando? Ela está errada? A gente não está aqui para julgá-la, porque ela acreditou. Essa é a fé cega. Ela aguarda o momento de Jesus vir buscá-la. E aí, quais são as diferentes situações, que são inúmeras, não dá para a gente ficar aqui elencando. Por isso que o nosso estudo, ele é bem interessante nesse sentido. Ele amplia esse universo. Então, algumas pessoas vão morrer e vão ficar grudadas ao lado do corpo físico. Por quê? Elas estão vendo, ouvindo, sentindo, porque lembra que o cérebro acabou, mas o pensamento está com o espírito. Então, ela vê, ela sente. E aí, ela acredita que ela está viva. E quando vem um desencarnado do lado dela, ela acredita que ela está vendo fantasma. Ela foge dele. Então ela não se dá conta que ela morreu. Ela acha que ele é o morto que veio assustá-la. Essa é uma situação. Outras acabam recebendo o amparo da espiritualidade que vem auxiliar e não se dão conta. Outras até sabem que morreram, mas optam por ficar aqui. Porque a Terra é o lugar delas. Elas não querem partir, elas querem ficar aqui. E até o momento do despertar elas ficarão aqui. Então, assim, é muito importante, até quando a gente fala na evangelização, a morte do corpo físico existe, mas a morte do espírito não. O espírito é eterno. E onde fica esse espírito? Eles já estão aprendendo, eles já estão compreendendo. E muitos de nós adultos passarão por esse momento decisivo, que é a transição do material para o espiritual, sem saber como ele acontece. Né? Então, assim, venham no estudo para que vocês possam ter mais informações a respeito. E agora, desde já, comecem a refletir. Né? Comecem a buscar informações que façam sentido, porque é a fé raciocinada. Né? E esse filme que passa nos últimos instantes é isso. Cada um vive uma experiência em particular. Cada um tem a sua condição de desligamento do material para a transição ao espiritual. Então não dá para definir se é igual para todo mundo. Porque a informação que você tem, a tranquilidade que você tem sobre a passagem, você não ter medo de morrer ajuda muito. Né? Você, quando se espiritualiza, você desperta uma consciência e se prepara para este momento. E quando ele chega, você tem lucidez. E você parte feliz. Você parte voltando para a sua verdadeira casa, para encontrar aqueles que você ama que estão lá te esperando. Porque você sabe que os que ficaram aqui, logo vão também. Né? A espiritualidade explica para nós no Evangelho que, se comparado à eternidade do Espírito, nós somos eternos. Então, se comparado à eternidade, a nossa existência hoje,
nesses 60, 80 anos equivale a um dia da eternidade. Um dia, é um piscar de olhos. Então a gente não vai ficar sofrendo por ter deixado filhos aqui, por ter deixado os nossos entes queridos, porque daqui a pouco eles vão também. É que eu ia fazer uma brincadeira, mas acho melhor não, né? Olha, essa eu vou dar de graça para vocês, tá? Não vou cobrar nada. Se vocês querem identificar se vocês estão vivos ou mortos, foi a pergunta, não é isso? Consegue identificar se estão mortos, né? Mas é os vivos que estão preocupados, se morreram ou não, né? Porque o morto já, mais ou menos, já sabe que alguma coisa mudou. Haroldo fala bastante isso, né? E a gente estuda isso no Espiritismo. Essa questão de quando a gente está no leito de morte, né? Ou com algumas sensações, ou como a gente começa a ver os entes que partiram, olha, cuidado, de 2 a 1. Ou você é médio, ou você está perto de morrer. Né? Porque quando os entes queridos vêm buscar, né? Quando a gente está perto do finalzinho desse planejamento, a gente não sabe quando, aí os nossos entes queridos começam a se aproximar, falam, está chegando a hora daquele nosso querido, vamos lá para auxiliá-lo, fazer um desligamento desse corpo físico e tal. A gente brincando, né, tenta passar um pouquinho com leveza essa questão do espiritismo, né? E a gente entender que a morte é uma condição de todos, né? Na verdade é uma passagem. Nós estamos aqui de férias, né? Mas é uma passagem nossa onde a gente vai passar por esse processo. E o processo ele é individual. Do mesmo jeito que a gente nasce sozinho, até vir e ver o rosto, né, o tato, ver não porque quando a gente acaba de nascer, a gente não enxerga, mas o tato, o cheiro da mamãe, né, aquela coisa, a gente chega sozinho. E quando parte, a gente também parte, entre aspas, a gente parte sozinho, porque é uma transição dos que ficaram para os que já estão do outro lado, né? Então, é importante para nós, principalmente quando a gente fala em evangelização, é um recado, né, na verdade, que todos nós, avós, começando aí do topo, né, os bisavôs, bisavós, os papais, mamães, aí, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com as crianças. Por quê? Antigamente a gente tinha álbum de fotos, né, 36 poses, era coisa... Para a gente que tinha uma certa condição, a gente tinha um cuidado para tirar foto, porque era só 36, tem que revelar, vai ser caro. E a gente ficava com aquele álbum impresso. E aquilo ajudava muito, porque a gente tinha foto dos nossos parentes antigos, nossos antepassados, os avós, os bisavôs, que é uma cadeia de espíritos, né? Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não conheceu o avô, bisavô, né, que já desencarnou. Hoje essa coisa de foto digital, você tira 1 milhão de fotos. Quem retorna lá para ver as fotos? Tem 4 mil, 5 mil, 10 mil fotos, está lá nas nuvens, lá no Drive, está nas nuvens. Quem que volta para ver as fotos? Né? Então hoje é um alerta até, a Rossandro Klinger fala bastante isso, a Nete Guimarães fala sobre isso, porque quando a gente desencarna muito jovem, né, e a gente não tem o conhecimento desses parentes, e essa questão dessa evangelização, de a gente entender essa vida após a morte, esse processo todo do desencarne, ele causa uma certa confusão. E pelo fato de esses parentes se aproximarem e a gente não conhecer, a gente estranha. E é um parente querido, muitas vezes, que vem nos auxiliar, chamando para nos levar para um lugar melhor, para nos fazer compreender que a vida daquele corpo cessou. E aí o espírito entra em perturbação, né? Então, o cuidado que nós devemos ter
essas fotos, ainda que não sejam impressas, mas volte e meia, recolha algumas fotos e mostre para os seus filhos, seus netos, mostre para ele, ó, esse aqui é a titia, esse daqui é o avô, é o bisavô, mostre para ele quem são. Conte as histórias para eles, para que eles tenham uma referência da vida material e que esse espírito, ao nós desencarnarmos, muito provavelmente alguns deles venham nos ajudar. E a Anete complementa nessa história dizendo o seguinte: as nossas gerações, elas não têm um sentido para a vida. E essa vida está muito vazia. Essa vida está muito, né, do que eles vivem hoje. Quando você conta a história, você conta pessoas que antecederam, pessoas que cuidaram dela, pessoas que formaram um vínculo com ela, pessoas que amaram ela. Então ela se sente útil na vida de alguém. Eu fui amada, eu fui banhada, eu fui acariciada, fizeram um bolo de aniversário para mim quando eu tinha 5 anos, então eu preciso viver por eles. Porque a geração está muito no automatismo. Não quero mais viver. Vai lá e se mata. Então eles precisam ter esses vínculos, esses laços. Alguém cuidou de mim. Alguém... Porque assim, hoje a mãe é aquela, a mãe e o pai, é aquele que educa, que põe na linha. Então na maioria das vezes nós dizemos muito não. Muito não, muito, 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 muito. E aí ele só pensa, eu não quero essa pessoa chata do meu lado, ela só fala não pra mim, eu quero morrer. Só que se ela pega o álbum, olha, minha mãe fez um bolo pra mim, a minha mãe fez uma roupinha pra mim, a minha mãe estava na piscina comigo, e ela vai. Ela falou, nossa, como eu sou amado. Tá vendo como muda essa vibração, essa energia? A mãe não é só aquela que fala não. A mãe tá lá na foto, cuidando dela, né? Então tá vendo como muda o contexto? Gente, o tempo tá apertadinho, nós temos 3 perguntas e a gente tenta aqui esclarecer. Elas são muito diferentes uma da outra. Às vezes sinto a impressão de que estou obsidiada por espíritos, por ter falta de ar e uma sensação de pânico. Isso é possível? O que posso fazer para melhorar? Assim, de imediato, você não precisa consultar um pai de santo, não precisa vir na casa espírita, não precisa perguntar para ninguém. Não fique dependente de respostas externas. Faça uma oração do fundo do coração, que se for um espírito, ele vai cair fora. Ele não quer pessoas que oram. Ele não quer pessoas que vibram positivamente. Ele não quer ambientes saudáveis. Ele quer sugar energias semelhantes a dele. Você está dando o alimento para ele, você é o companheiro de jornada dele. Então se você, que está na mesma vibração dele, você muda um degrauzinho só, você não virou santo, você não virou beato, você não virou religioso, mas você saiu da vibração dele. Ele procura outro. Eu não. Então não precisa a gente ficar com medo que é espírito. E às vezes, como o Hugo falou do fluido vital, nós trocamos energia com as pessoas. Você entra no elevador, você não conhece ninguém nesse elevador. Às vezes você nem fala bom dia, mas tem uma pessoa lá que está tão impregnada, está tão, de uma forma tão nociva, e você está lá todo desprotegido, não orou, não tem bons pensamentos, você é esponjinha, dividiu com ela. E aí você sai do elevador e você fala assim, nossa, eu tô mal, eu quero ir embora para casa. O que aconteceu comigo? Você nem se deu conta de que você é igual um celular que descarregou a bateria. Então tenhamos proteção, tenhamos essa condição de bloquear o que vem de ruim. Isso é tão simples. Não é vir aqui toda hora para tomar o passe. O passe é ótimo, ajuda. Mas e você quando você está longe daqui? Os outros 6 dias da semana. Então vamos aprender essa manutenção. Vamos aprender de que forma nos fortalecermos. Tá? E aí se realmente você fez tudo o que está ao seu alcance e continua muito mal, a espiritualidade vai te encaminhar para receber amparo. Você não ficará sem amparo. Até porque quando você ora, os bons espíritos trabalham a seu favor. E pode ser que você nunca entre numa casa espírita, não coloque o pé na casa espírita. Alguém que você encontrar na rua, ou um médico que acertou na consulta, acertou a medicação, a coisa flui, ela caminha bem.
Esse seria o final, tá? Uma primeira sugestão aqui, eu diria que pelo sintoma poderia ser Covid. Mas, porque se a gente for diretamente pela obsessão, a gente quer sempre colocar a culpa em coisas exteriores. Né? A gente sempre fala, o espiritismo, não que ele tem uma cartilha, mas a gente tem um procedimento de entender os problemas. E o último dos problemas é uma obsessão. Tá? Primeiramente, tem que ver os hábitos, né? Se são sedentários, se você tem um problema de saúde. Primeiro, a parte médica, a parte material. Né? A parte psicológica é muito importante, porque quando a gente absorve uma ideia, olha, é obsessão, você fixa isso, você entra num programa de sofrimento, e aí isso começa a refletir no corpo físico, de repente nem é nada disso. Né? Então, o cuidado, né? A gente às vezes fala, brincando no Covid, porque a gente passou uma situação, sei um pouquinho disso, o que é falta de ar, o que é desânimo, o que é o corpo cansado, alguns de nós passamos por tudo isso. Então, assim, às vezes sintomas físicos, primeira coisa, médico, né? Depois a questão psicológica, depois a gente vê a parte espiritual. Sugiro que se essa pessoa com essa necessidade passe por um atendimento para que possa a gente fazer todo o procedimento da análise da casa espírita e que, se for espiritual, com certeza vai receber um tratamento adequado. Olha, como a gente está estourando no horário, então a gente faz um combinado. A gente esclarece uma pergunta e o teor sobre divórcio passa no atendimento fraterno, ok? Qualquer um de nós pode conversar, inclusive agora, depois da palestra, tá bom? Os animais também têm espíritos? Pois por 2 vezes eu vi animais meus desencarnados e já ouvi relatos de amigos. Sim, eles têm espírito, só que eles não estão na condição do homem, eles não estão na nossa condição de espiar, de pensar e de refletir. E pelo fato dele não ter pelo que espiar, então o animal não fica assim depois que ele morre. Ai, eu mordi o Hugo. Ai, eu fui tão violento com o Hugo, agora eu preciso fazer as pazes com ele. Ai, eu era um cavalo muito mau que eu não ajudava o meu dono na roça e o meu dono ficava lá trabalhando sozinho. Ele não espia, ele não pensa. Ele morre e o que acontece? Ele nasce de novo. Morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce. Só que, é óbvio, a gente troca energia com eles, a gente tem vínculos. Então, há relatos que dizem que alguns animaizinhos não vão embora imediatamente. Eles ainda ficam um pouquinho. Eu não sou expert em falar de animalzinho, mas tem muitos relatos. O próprio Chico tem uma história com a cadelinha dele, que ele tinha um amor, né? Ele era afeiçoado àquela cadela e quando ele desencarnou, ele ficou muito, muito triste, né? E ela foi pro plano. Só que ela encarnou numa outra cachorrinha. E que as palavras que Chico falava, ela tinha uma coisa muito própria dela, de se fazer entender que era a cadelinha passada. E com a brincadeira que o Chico fez e a resposta que ela teve instintiva à brincadeira dele, ele percebeu que era a própria cadelinha depois de algum tempo que tinha retornado, já em outro cachorrinho. Isso o próprio livro dos Espíritos nos mostra. Que os cachorros também vêm e que os laços afetivos que a gente tem, seja de amor, com os próprios animais, eles não se rompem jamais, assim como os laços afetivos de humanos. Bom? E há relatos no plano espiritual de colônias que recebem crianças pequenas e que estas crianças precisam de animaizinhos para não chorarem tanto de saudade dos pais. Né? Então, por um período, eles precisam animar esses espaços onde as crianças estão acolhidas. Então tem relatos de animais no mundo espiritual. Muitas vezes nesse lugar é importante falar, né? Que estão os avós, estão os tios e aqueles cachorrinhos que eles tiveram também em vida. Você não precisa ser só cachorrinho, pode ser um passarinho, pode ser um gatinho. Olha que coisa interessante, né? Deus nunca deixa de acolher quem realmente precisa. Tá? Então, é muito real o que a pessoa coloca aqui, ela sonhou mesmo, e a gente sabe que no processo do sono, a gente vai... Ela veio em vida.
de perdão, ela pode ver vida, e isso aí também, que no processo do sono, muitas vezes a gente também vai ao encontro, né? E isso serve para os entes desencarnados e para os animais também. Estamos à disposição a qualquer momento lá fora, antes das palestras, depois das palestras. É um grande prazer nós conversarmos. A gente não sabe tudo, mas a gente troca. É importante. Estamos à disposição. Vamos encerrar. Obrigada.